Deus já me deu a graça, irmão, de pregar uma palavra que durou 30 segundos. 30 segundos. E Deus tomou a igreja e se cumpriu o que Deus pregou na vida de todos. Então, irmãos, a liberdade é do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Deixa eu achar aqui onde é que está. A igreja já vai abrindo aí. Eu acho que está em Romanos. Vou procurar aqui. Está aqui. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Livro de aos Romanos, capítulo 6. Nessa Bíblia está na página 173. Aleluia. Livro de aos Romanos, capítulo 6. Aleluia. Para nós ganhar tempo, vamos ler o assunto que o Senhor nos trouxe. Capítulo 6, o verso 23. Aleluia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Somente até aqui. Amém. Querida igreja, escreveu aqui o apóstolo Paulo, guiado por Deus, que o salário do pecado é a morte. E se existe salário, é porque houve um trabalho. Todo trabalho é digno de um salário, né? Está escrito que todo obreiro é digno do seu salário. Todo aquele que trabalha, que tem um esforço, ele vai ter o seu salário. Tem pessoas que, devido à função que eles exercem, se exigir mais dele fisicamente ou psicologicamente, ele vai ganhar mais. Aqueles que cumprem bem o seu trabalho numa empresa, ele sempre vai subir no cargo. Porque o patrão vê nele um certo esforço, uma certa qualidade, um certo, podemos dizer assim, um certo destaque naquela área. Bendito seja Deus. E no trabalho do pecado, o salário é a morte. Sabemos, queridos irmãos, que está escrito aqui na palavra, Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem perfeito. Está escrito aqui que Deus fez o homem perfeito. Mas teve muitas invenções. Aleluia. E devido ao pecado que foi gerado no homem, o pecado de Eva junto de Adão gerou neles a morte. Bendito seja Deus, porque o salário do pecado é a morte. Bendito seja o Senhor, irmãos. E a primeira coisa que a morte traz é o silêncio. A primeira coisa que o pecado traz no homem é o silêncio. Como assim? Todo dia, na virada do dia, Deus aparecia. Adão, eis-me aqui, Senhor. Todo dia. Adão, eis-me aqui, Senhor. Mas no dia que ele pecou, o silêncio tomou ele. Adão, Adão, Adão. Adão ficou em silêncio, porque estava em pecado. Glória a Jesus. E assim, irmãos, o pecado foi gerado na natureza humana, dando assim um destino para o homem, a morte. Podia correr para onde fosse, podia ser rei, podia ser sacerdote. Só existiu uma qualidade de homem na Bíblia que conseguiu vencer a morte e fugir da morte, que foram os profetas. Enoque não viu a morte, Elias também não, e Eliseu venceu ela 2 vezes. Glória a Jesus. Eram os profetas. Por quê? Porque profeta como Elias, profeta como Jeremias, não se corromperam.
Os sacerdotes se corromperam, os reis se corromperam. Glória a Deus. Aleluia. Porque, havendo profecia, o povo não se corrompe. Qual é a finalidade da profecia? É combater a corrupção no meio do povo. Qual foi a primeira atitude que Deus tomou com Isaías para fazer dele um profeta? Foi consagrar ele. O profeta tem que ser consagrado. Você quer pregar? Quer profetizar? Então consagra. Para quando Deus te tomar para pregar, que alguém se levantar e perguntar: quem pregou? Foi o fulano. Vai olhar o teu testemunho, não vai ter brecha para falar. Tem homem que prega para o Brasil inteiro, mas a casa dele é uma bagunça. Isso o apóstolo Paulo, que o pregador, o homem de Deus, ele tem que pregar primeiro dentro da casa dele. Bendito seja o Senhor. Receba o dom para pregar para tua esposa no nome do Senhor Jesus. Receba o dom para pregar para os teus filhos no nome do Senhor Jesus. Para não deixar a corrupção entrar dentro da tua casa. Irmãos, e veio. E o mal, irmãos, quem que ensinou Caim a matar? Ninguém ensinou Caim a matar. Glória a Jesus. Foi gerado o mal da natureza humana. Estava nele. Aleluia. E cometeu o primeiro homicídio. E a primeira pessoa a entrar na mansão da morte. Quando vinha entrando aquele homem, aleluia, a morte perguntou para ele: quem é você? O meu nome é Abel. Qual era o teu prazer? O meu prazer era oferecer sacrifícios a meu Deus. Bendito seja o Senhor, porque os sacrifícios de Abel apontavam para o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Cristo. O coração de Abel estava apontado para Deus. O prazer dele estava em Deus. E a morte perguntou para ele: quem é você? O meu nome é Abel. Bendito seja Deus. Aleluia. A morte falava: na verdade, o teu coração apontava a Deus, mas a tua natureza foi gerado o pecado, e eu sou o teu salário. E ficou preso ali Abel, o primeiro a entrar na mansão da morte. E assim, irmãos, foi passando. Veio a corrupção do gênero humano. Deus decidiu acabar com tudo. De repente, chegou uma grande multidão na mansão da morte. E a morte perguntou para a multidão: de onde vêm vocês? De onde são vocês? Nós viemos da face da terra, aonde caiu um grande dilúvio. Nós não cremos na pregação do homem chamado Noé. E caímos aqui. Vocês morreram por causa de quê? Por causa da nossa corrupção. Então o caminho de vocês é pecado, e eu sou o teu salário. Entra para a mansão. E entrou aquela grande multidão. Bendito seja Deus. E foi passando, irmãos. Aleluia. Mesmo que eram homens de Deus, aleluia, um dia chegou lá na mansão da morte. Quem é você? Aleluia. Bendito seja Deus. O meu nome é Abraão. Qual é o teu prazer? O meu prazer foi do dia que eu conheci um Deus que falou comigo em voz humana. E ele me chamou de amigo e deu para mim o direito de chamar ele de amigo. E a partir daquele dia o meu prazer era guardar a sua voz. E ele fez para mim que eu teria uma nação como estrela do céu e areias do mar. O meu prazer era oferecer sacrifício para o meu Deus. O meu prazer era agradar ao meu Deus, era servir o meu Deus. O primeiro homem a dar o dízimo, aleluia, a oferta para Deus foi Abraão, o pai da fé. Você é Abraão, pai da fé, mas a tua natureza vem do pecado. Na tua natureza existe o pecado gerado em Adão. Aleluia, eu sou o teu salário. Fica aqui do lado de Abel. Aleluia, eu sei que vocês não têm corrupção nem motivo para estar aqui. Aleluia, mas até o presente momento, aqui será o vosso lugar. Bendito seja Deus. Se foi passando, e de repente um dia chegou o nome. Bendito seja Deus. Quem é você? O meu nome é José. Você é o José do Egito, sou eu. Qual é o teu prazer? O meu prazer foi honrar o meu pai e a minha mãe, e acreditar nas visões do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Aleluia. O meu prazer foi fugir do pecado
quando a mulher queria pecar e contaminar. Aleluia. O meu prazer estava nas visões do meu Deus, em amar o meu povo, em defender o meu povo. O teu prazer era esse. Os teus caminhos não eram de pecado, mas na tua natureza existe o pecado. Fica aqui do lado de Isaac, fica aqui do lado de Abraão, fica aqui. Glória a Jesus. E foi aumentando aquela multidão, glória a Deus. De repente chegou por lá um homem baixo, franzino, e a morte perguntou: qual é o teu nome? O meu nome é Davi. Aleluia. A morte falou: eu ouvi falar da tua fama. Olha, você é o rei Davi, a estrela de Israel. Eu sou eu. Você era o homem que pegava o leão pela barba, sou eu. Você é o homem que pegava o urso, sou eu. Você é o homem que derrotou os filisteus, sou eu. Glória a Jesus. Você é o homem que colocou ordem na casa em Israel, sou eu. Qual era o teu prazer? O meu prazer era lutar pela causa do meu povo. O meu prazer era defender o meu povo. O meu prazer era defender a lei do meu Deus. Bendito seja o Senhor. Era amar o meu Deus, era oferecer sacrifício. O meu prazer era lembrar o meu povo todo ano das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Bendito seja Deus. O teu caminho é de pecado. Aleluia. Mas fica aqui do lado desses homens. Bendito seja. Foi passando, irmão. Entrava lá dentro o rei, entrava lá dentro o sacerdote, entrava lá dentro alguns profetas. Bendito seja Deus. E foi entrando. E de repente chegou um homem cansado, velho na idade. E o caso de a morte perguntou: quem é você? Eu sou Moisés. Bendito seja Deus. Qual é o teu prazer? O meu prazer foi rejeitar as riquezas do Egito e acreditar na promessa do Deus que criou o céu e a terra. O meu prazer foi livrar o meu povo da escravidão e conduzir o povo até uma terra prometida. Bendito seja Deus. Moisés, você não merecia estar aqui, Moisés, mas a tua semente é de pecado. Aleluia. Fica aqui junto desses homens. Bendito seja Deus. Quando foi um dia, chegou uma mulher lá na mansão da morte. Bendito seja Deus. E a morte perguntou para ela: qual é o teu nome? Ela falou: meu nome é Jezabel. Qual foi o teu prazer na terra? O meu prazer era adorar deuses estranhos. O meu prazer era adorar o Deus Baal, o Deus Zebu. O meu prazer era ensinar para o povo que adorava a Deus o costume de deuses estranhos. O meu prazer era introduzir no meio das mulheres de Judá, aleluia, para elas usar pintura. Aleluia. O meu prazer era ensinar a sedução para as mulheres, era ensinar o caminho da prostituição para as mulheres. O meu prazer era adorar deuses estranhos. Aleluia. Fala mais de você para mim, Jezabel. Aleluia. O meu prazer, bendito seja Deus, era ensinar para o povo a adorar Deus estranho. Ainda que eu estava no meio do povo de Deus, ainda que eu estava estabelecida numa cidade santa, mas o meu prazer era adorar um Deus estranho, era abrir a porta do pecado, era que Satanás usasse de mim. Bendito seja o Senhor, para oferecer para esse povo, para aquelas mulheres, aleluia, novos costumes que não é do povo de Deus. Bendito, o teu caminho é de pecado, mulher, o teu lugar é aqui, eu sou o teu salário. Bendito seja o Senhor. Vem para a mansão da morte, fica aqui. Bendito seja o Senhor. E foi passando os dias, bendito seja Deus. E perguntou para o homem: como é que é teu nome? O meu nome é Nabucodonosor. Aleluia. Estou sabendo da tua fama, você era rei. Eu fui rei da grande Babilônia, o grande império. Aleluia, que introduziu no mundo uma nova cultura, que introduziu no mundo novos deuses, que introduziu no mundo novos costumes. Sou eu, o rei da Babilônia. Glória a Deus. Aleluia. Qual era o teu prazer? O meu prazer na minha grandeza, aleluia, era acreditar que eu era um Deus, que eu ficaria como um Deus no meio do povo. Aleluia. Mas um Deus chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó encontrou comigo e colocou a loucura em mim, e eu fui pastar no pasto dos animais. Aleluia, glória a Deus. E eu tive que reconhecer que Deus era Deus. Nabucodonosor, mas o teu caminho foi de pecado sobre a terra. Você foi usado por Deus para uma obra, mas vem para cá, porque eu sou o teu salário. Não adiantava, podia ser rei, podia ter poder, podia ter condição, podia ter ouro, podia ter prata, podia ter camelo, podia ter tudo,
aleluia, mas o caminho do pecado era esse, o salário do pecado era a morte. Glória a Jesus. Quantos homens valentes venceram o inferno, lutaram contra o inferno, homens que, como os valentes de Davi, aleluia, que lutava com 300 homens numa só batalha, aleluia, que a espada ficava grudada na mão, homens que entravam na caverna e pegavam o urso pela barba. Bendito seja Deus. O pequeno Davi venceu o gigante Golias, homens de força como Sansão, aleluia, que derrubaram o templo de Dagon, aleluia, mas não conseguiam vencer o pecado. O pecado continuava operando, e enquanto o pecado operasse, o salário do pecado era a morte. Bendito seja Deus. Quando falava em morte, quando falava na morte, o homem tremia na base. Glória a Deus. O rei tirava a coroa da cabeça, o rei se assentava na cinza, porque todo mundo tinha medo da morte, e sabia que o destino de todo homem era a morte, sabia que o caminho de todo homem era a morte. Ali teve um grande escritor que escreveu, aleluia, que Deus era uma cultura criada por causa da morte. Então o homem criou Deus dentro dele para consolar a dor da morte, e levantou-se um desafio entre o céu e o inferno. Bendito seja o Senhor. Homens que não mereciam estar na mansão da morte, mulheres que entravam lá e a morte perguntava para ela: quem é você? O meu nome é Ana. Qual é o teu prazer? O meu prazer foi orar e consagrar para Deus usar do meu ventre para gerar um grande profeta. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Então teu caminho era reto, teu caminho era justo, aleluia. Mas fica aqui do lado desses homens, fica aqui do lado de Davi, fica aqui do lado de Abraão, fica aqui do lado de Moisés. Bendito seja Deus, aleluia. Aqui você não vai poder cantar que nem você cantou, que a minha alma engrandece. Aqui você não vai poder cantar que o arco do forte foi quebrado. Aqui você não vai cantar que os famintos foi farto de pão. Aqui você não vai cantar que Deus arrancou o pobre e o necessitado da cinza e do pó. Fica aqui, porque na morte é lugar de silêncio. Aleluia. Davi gostava de escrever salmo, mas lá na mansão da morte não podia escrever salmo. Aleluia. Ana tinha cântico, mas lá na mansão da morte não podia cantar. Aleluia. Jeremias gostava de pregar, Isaías gostava de pregar, Ezequiel gostava de pregar, mas não tinha como pregar, porque lá na morte, no sepulcro quem te louvará? Morte é lugar de silêncio. Bendito seja Deus, aleluia. Mas irmãos, havia um grande confronto marcado, havia um grande conflito marcado sobre a face da terra. Aleluia. A morte ouvia falar de alguém que ia nascer, a morte ouvia falar de alguém que um dia ia entrar lá dentro para libertar os que estavam cativos na mansão da morte. E a morte esperava alguém que fosse entrar lá dentro resplandecente como o sol. A morte esperava alguém entrar lá dentro montado num cavalo branco. Bendito seja Deus. Mas nasceu um menino. Glória a Jesus. O menino que não veio para lutar contra o leão, o menino que não veio para lutar contra o urso, o menino que não veio para vencer o império da Síria nem o império da Babilônia, o menino que não veio para derrotar o império de Nabucodonosor nem o império de Herodes, o menino que não veio para lutar com espada de aço, o menino que não veio para lutar com couraça de ferro, mas o menino que veio para lutar contra o império do pecado. Glória a Jesus, aleluia. O que Davi não venceu na sua valentia, o que Sansão não venceu na sua força, o que Salomão não venceu na sabedoria, aleluia. O que Elias não venceu na profecia, aleluia. Bendito seja Deus. O que Ana não venceu cantando, o que Moisés não venceu pregando nas montanhas do Egito, do deserto. Glória a Deus. O menino veio para vencer e veio para derrubar o império da morte. Bendito seja o Senhor. Aleluia. E ele anunciou, sabe o dia que a morte sabia que era ele, sabe o dia que a morte ficou sabendo que era ele, o dia que ele quebrou o silêncio do pecado. Aleluia. Mas quando foi que ele quebrou o silêncio do pecado? O dia que ele entrou, aleluia, o silêncio tomou Adão no jardim do Éden. Aleluia. Ele ficou em silêncio quando Deus chamou ele. Aleluia. Deus vem da nudez de Adão e Eva, cortou uma folha, aleluia, do ramo da figueira, porque acredita-se, aleluia, que
a figueira é uma das árvores que tem uma folha resistente. Aleluia. Adão foi lá e pegou a folha com a sua mão para se cobrir junto com Eva. E Deus foi lá, arrancou a folha da figueira, matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva do cordeiro. Ela simbolizando, aleluia, a figueira, a roupa do pecado. Porque quando Cristo entrou em Jerusalém, a figueira não deu fruto, porque quem está no pecado não dá fruto. Aleluia, a figueira não tinha fruto e ele mandou secar. Glória a Jesus. Porque Deus arrancou a roupa da figueira, ela vestiu de cordeiro, simbolizando que o cordeiro ia ser morto para vestir o pecado da humanidade. Glória a Jesus. Quando, irmãos, ele entrou em Jerusalém montado na jumentinha, havia silêncio em Jerusalém naquela época. Os cantores estavam em silêncio, os profetas estavam em silêncio, as mulheres estavam em silêncio, os salmistas estavam em silêncio. Mas quando ele entrou em Jerusalém montado na jumenta, o povo começou a glorificar alto, o povo começou a dar glória alto, e foi sendo quebrado o silêncio do pecado. Aleluia. O povo foi, alguns foi arrancando a roupa e jogando, simbolizando que aonde Cristo passasse ia ser arrancada a roupa do pecado, ia ser arrancada a roupa da prostituição, ia ser arrancada a roupa do adultério, ia ser arrancada a roupa da mentira, ia ser arrancada a roupa da hipocrisia, ia ser arrancada a roupa da carnalidade, ia ser arrancada a roupa da incredulidade. Aí alguém se incomodava, olha, porque o silêncio estava sendo quebrado. Deus, Cristo, eles estão clamando, manda esses parar não. Se eles parar, as pedras vai clamar mais alto. Aleluia, não para de clamar, não para de glorificar, olha, porque só permanece no silêncio quem está no pecado. O adversário quer colocar o pregador no silêncio, o adversário quer calar o ancião, o adversário quer calar o pregador, o adversário quer calar a irmã que canta na linguagem, o adversário quer calar o irmão que toca na comunhão, o adversário quer calar o teu cântico quando você levanta pela manhã lavando a tua louça e cantando o teu hino. Minha alma engrandece ao meu Salvador. O diabo quer cantar o teu cântico quando te estamos dirigindo o teu carro, montado na tua motinha, na tua bicicletinha, pelas ruas da cidade. O adversário quer colocar muitos no silêncio, mas só permanece no silêncio quem está no pecado. Glória a Jesus da alturas. Bendito seja o Senhor. Quem permanecer no silêncio é porque nele tem pecado. Quem não entende a voz de Deus, quem não sente a voz de Deus, quem não consegue ouvir a voz de Deus, é porque tem pecado impedindo a voz de Deus de chegar na tua alma. Porque o ouvido da carne é esses dois aqui, mas o ouvido da alma é o coração. E se entre o teu ser, entre a tua alma estiver mancha de pecado, a minha voz não alcançará o teu coração, a tua alma estará em silêncio, o teu espírito estará em silêncio, a minha glória estará em silêncio. E para começar a pregação dessa palavra, Deus me manda pregar. A primeira coisa que Ele vai fazer é quebrar o silêncio que o diabo quis colocar dentro da tua alma, dentro da tua vida. Como eu entrei dentro de Jerusalém, hoje eu passo na tua rua, na rua do teu sofrimento, na rua da tua dor, na rua da tua prova. Abre ela porque eu quero passar a glória para o meu nome. Lugar de silêncio no cemitério, lugar de silêncio no sepulcro. A tua casa tem que ter glória, o teu quarto tem que ter glória, a tua cozinha tem que ter glória, a tua sala tem que ter glória. O adversário tentou levantar o templo de Dagon, mas eu estou indo na tua casa agora. O vento está passando dentro da tua casa, eu estou entrando na tua rua, eu estou vendo uma casa rebocada, eu estou vendo um portão vermelho de latão. Aleluia, eu estou abrindo o portão agora, eu estou entrando pela porta do fundo. Glória a Jesus. Aonde mora alguém que não crê na minha palavra, aonde mora alguém que invoca demônio, eu estou passando lá. Glória a Deus. Glória a Deus.
igreja, e foi indo, aleluia. Chegou o dia que Satanás tentou tomar essa grande multidão, atrapalhar a missão do Filho de Deus no monte da tentação, e falou: eu te dou tudo isso se tu me der o direito de dominar sobre a terra. Aleluia. Não, Satanás, você pode dominar sobre a terra, mas lá vai ter um povo que eu vou chamar. Satanás voltou para o inferno e conversou com a morte, e a morte falou: vou ter um encontro com ele. Glória a Jesus. E no madeiro da cruz o Filho de Deus expirou. É o grande dia esperado, o dia marcado, profetizado por Moisés, profetizado pelos profetas. Aleluia, aleluia, Jesus. A terra tremeu, o céu escureceu. Sabe por que o sol escureceu? Se o sol tivesse boca para falar aquele dia, ele tinha falado: eu vou me apagar agora, porque uma luz que brilha mais forte do que eu, aleluia, está se apagando na terra. Glória a Jesus. O sol teve vergonha e escondeu o seu brilho. Glória a Deus. O seu corpo ficou pendurado na cruz e foi levado para a sepultura, mas em espírito ele desceu na mansão da morte. Glória a Deus. E a morte não esperava. A morte esperava ele montado no cavalo branco. A morte esperava ele com uma espada na mão. E de repente chegou um homem na morte, em volta de uma capa preta. Bendito seja o Senhor. Mas por que capa preta? Sabe por que capa preta? Porque só entrava na mansão da morte quem tinha pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Bendito seja Deus. E o próprio Pilatos falou com a sua boca: eu não vejo nesse homem pecado, eu não vejo nesse homem condenação. Aleluia. E quando ele entrou na mansão da morte, nele não havia pecado. Mas sabe por que entrou lá? Ele entrou com a capa preta nas costas, carregando o teu pecado, carregando o meu pecado, carregando o pecado da multidão. E quando ele abriu a capa, a morte perguntou: quem é você? Eu sou Jesus Nazareno. Olha que vim para dar olho para o cego, vim para dar perna para aleijado, vim para dar vida para o morto, e vim para vencer o império que Davi não venceu, o império que Sansão não venceu, o império que Moisés não venceu, o império que Elias não venceu, o império que Eliseu não venceu. Eu vim para vencer. Me dá a chave da morte agora, me dá a chave do inferno agora. Vem comigo, Abraão, vem comigo, Davi, vem comigo, Ana, vem comigo, Moisés. Valeu a pena sofrer, valeu a pena esperar, valeu a pena aguardar. A mansão da morte se abriu, os sepulcros se abriram e o povo saiu. Irmãos, a partir daquele dia a coisa mudou. Existia dois caminhos a partir daquele dia. Quem morria no pecado, o salário continuou sendo a mansão da morte. Mas a partir daquele dia, o homem que morria, a mulher que morria firme no evangelho, firme na graça, não ia mais para a mansão da morte, ia por depois o seio de Abraão. Glória a Jesus. E de repente, aleluia, começou a chegar. Bendito seja Deus. Aleluia, passava pela mansão da morte, e a morte perguntava: quem é você? Bendito seja o Senhor. Aleluia. O meu nome é Estevão. Olha, qual era o teu prazer? O meu prazer era escrever as lições. O meu prazer foi atender o pobre, atender o órfão, atender a viúva. Eu fui o primeiro diácono e o primeiro mártir a morrer pelo amor do evangelho, a morrer pelo amor da glória, a morrer pelo amor da graça, a morrer pelo amor do evangelho. Aleluia. Então eu não posso te deter aqui, porque aqui só pode ficar quem peca. Olha, porque eu sou o salário do pecado. O teu caminho não é de pecado,
pecado, aqui não é o teu lugar. E de repente, mais tarde, chegou outro homem. Aleluia, qual é o teu nome? O meu nome é Pedro. Olha, qual é o teu prazer? O meu prazer foi acreditar no Jesus que passou na beira do mar quando eu pescava e mudou a minha vida. Em vez de eu pescar peixe, eu comecei a pescar homem. O meu prazer era pregar o evangelho. O meu prazer era anunciar a graça, era expulsar os demônios, era curar os enfermos, era viajar pelo amor da obra do meu Deus. Então eu não posso te deter, aqui não é o teu lugar. Glória a Deus. E foi entrando, glória a Deus. De repente entrou uma mulher já velha, cansada. Olha, quem é você? O meu nome é Dorca. Olha, qual é o teu prazer? O meu prazer é costurar para o pobre. O meu prazer era atender o órfão, era atender a viúva, era trabalhar na obra de Deus. Então aqui não é o teu lugar, eu não posso te deter. Mas de repente chegou um homem na mansão da morte e perguntou: qual é o teu nome? O meu nome é Herodes. Qual é o teu prazer? O meu prazer foi matar, foi perseguir os cristãos, todos que seguiram o evangelho de Cristo, todos que guardaram a palavra de Cristo, o rei que veio para chamar a atenção do meu povo. O meu prazer era matar, o meu prazer era contaminar o povo. Então teu caminho de pecado fica aqui na mansão da morte, porque o teu salário é o pecado. E foi passando os anos, e foi passando os dias, e de repente chegou alguém lá, e a morte perguntou: quem é você? O meu nome é Adolf Hitler. Qual era o teu prazer? O meu prazer era perseguir judeu, era perseguir cristão que guardava o evangelho e que pregava a doutrina que eu não acreditava nela, era derramar sangue de um povo, olha, que acreditava num Deus que criou o céu e a terra. Olha, então vem para a mansão da morte, porque o teu caminho é de pecado, aqui é o teu lugar. E foi passando o tempo, e foi passando os dias, e de repente chegou na mansão da morte um homem e perguntou para ele: qual é o teu nome? O meu nome é Mané Garrincha. Qual é o teu prazer? O meu prazer na terra era jogar futebol, era ser idolatrado, era ser um astro, aleluia, era prostituir, era beber, era fazer a multidão lotar um estádio e vibrar por causa de mim, aleluia. Muitos deixou de adorar a Deus, muitos perdeu o culto para assistir o meu jogo, para assistir a minha habilidade. Então fica aqui, porque o teu caminho é de pecado. E mais na frente entrou outro homem, e a morte perguntou: quem é você? O meu nome é Christopher Oliver. Explica para mim qual era o teu prazer. O meu prazer era fazer o super-homem e colocar dentro das crianças que elas eram super-herói, que não precisava do pai e que não precisava da mãe, e que eles podiam seguir a vida, aleluia, sem o conselho do pai e sem o conselho da mãe. Então vem para cá, porque o teu caminho é de pecado. E de repente chegou um homem, aleluia, por volta das 10 horas da manhã. A morte perguntou: quem é você? O meu nome é Ayrton Senna. Qual era o teu prazer? O meu prazer era correr, era andar em alta velocidade às 9 horas da manhã, quando estava tendo ensaio regional, quando estava tendo reunião de jovens. Eu nos deixava de ir à igreja para me ver na televisão, para me ver. Aleluia! Amadunai orando neketinera. Amanako talamuyara. Astor manokotulemia. Amanukotulemaya. Alamaya lialama. Aleluia. De repente chegou outro: quem é você? O meu nome é Michael Jackson. Qual era o teu prazer? O meu prazer era dançar nos palcos, tomado pelo crack, tomado pela cocaína, implantar o rock no meio da juventude, atrair a juventude para mim, para eles não ter tempo para Deus. Então vem para cá, porque o teu caminho é de pecado. Chegou mais outro: quem é você? O meu nome é John Lennon. Qual era o teu prazer? O meu prazer foi cantar rock e colocar o rock na humanidade, para tomar conta da juventude, para trazer revolta, para colocar neles a droga, a overdose, a prostituição, o pecado. E quando eles escutam a minha música, eles entram na depressão, cortam o pulso, se mata. É o meu prazer na terra. Então vem para cá, porque aqui é o teu lugar. Mas teve um dia chegou um homem lá. A morte olhou, aleluia, e perguntou: quem é você?
Aleluia, da onde você vem? Aleluia, meu nome é Martim Lutero. Qual é o teu prazer? O meu prazer foi traduzir a Bíblia e distribuir para o mundo, para o povo saber quem é Deus, para o povo saber do Evangelho, para o povo conhecer a graça. Glória a Jesus Nazareno. Aleluia, o teu caminho é de pecado, eu não posso te segurar. Quem é você? O meu nome é John Wesley. Aleluia, qual era o teu prazer? O meu prazer era pregar contra o pecado, contra as falsas doutrinas, contra os enganadores romanos que queriam enganar o povo. Aleluia, o teu caminho é de pecado. E os anos foi passando, e de repente chegou um homem na mansão da morte. A morte perguntou: quem é você? O meu nome é Luiz Francisco. Qual é o teu prazer? O meu prazer foi quando em 1910 eu tive uma visão e uma revelação, e Deus me mostrou uma nação por nome de Brasil, e eu desci lá para pregar o Evangelho, e eu desci lá para anunciar a graça. Qual era o teu prazer? O meu prazer era atender batismo, atender Santa Ceia. O meu prazer era anunciar a salvação, o meu prazer era anunciar o Evangelho. Então eu não posso te deter, eu não posso te segurar. Aqui não é o teu lugar. De repente chegou outro velhinho: qual é o teu nome? O meu nome é Miguel Espina. Qual é o teu prazer? O meu prazer é atender batismo, atender Santa Ceia, pregar a palavra, anunciar a salvação. Então aqui não é o teu lugar. De repente chegou mais um: qual é o teu prazer? Qual é o teu nome? O meu nome é Vitório Andari. Qual é o teu prazer? O meu prazer era atender a obra de Deus e anunciar nas reuniões do ministério que o dom de Deus tem que prevalecer, e o Espírito Santo tem que dominar, e que a obra de Deus precisa pegar. E vocês sabem, a igreja sabe que a morte tem os mensageiros dela. A morte tem os mensageiros. E para cada um aqui Deus coloca um anjo para andar do nosso lado. Glória a Deus. E o mensageiro da morte um dia chegou do lado do anjo que guardava o servo de Deus e perguntou para o anjo: quem é ele? O nome dele é Wilson. O que ele faz? Ele é ancião na minha obra. Pergunta para ele qual é o prazer dele. O prazer dele é atender a obra, é pregar a palavra, é atender batismo, Santa Ceia, aleluia, pregar a salvação, a vida eterna. Então eu não posso com ele, não. Você não pode com ele. É tempo de levar ele ainda. De repente o mensageiro da morte passou, aleluia, dentro de Mirabela, e perguntou para o anjo: quem é esse homem? O nome dele é divino. Qual é o prazer dele? O prazer dele é atender o pobre, é atender a viúva, é trabalhar na minha obra, é pregar a verdade, é defender a verdade. Então eu não posso com ele. Larga ele, deixa ele, porque ele é servo de Deus. E de repente a morte passou dentro de Mirabela. A morte visitou Mirabela final de 2011 para entrar 2012, e perguntou para o anjo mensageiro: quem é esse homem? O nome dele é Valmir. Quem é ele? Ele é ancião na minha obra. Qual é o prazer dele? O prazer dele é atender a minha obra, é pregar a palavra, é defender o pobre, é defender o humilde, é chorar com o meu povo, é abraçar o meu povo, é amar o meu povo, é chorar pelo meu povo. Então eu não posso levar ele volta para o inferno, porque ele tem que viver para pregar a minha palavra, para curar os enfermos, para expulsar os demônios da terra. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória. O mensageiro passou na tua casa e perguntou: quem é essa mulher? Ela é minha serva. Qual é o prazer dela? O prazer dela é tocar na minha casa. Aleluia.
é a música, servir a Deus. O prazer dela é honrar o marido, é cuidar dos filhos da graça e da doutrina. Aleluia. E de repente passou em outra casa e perguntou: quem é essa mulher? Essa mulher da obra da piedade. Qual é o prazer dela? O prazer dela é atender o pobre, é visitar a casa da viúva, é atender o necessitado. E de repente passou na casa do músico e perguntou: quem é ele? Ele é músico na minha casa. Qual é o prazer dele? O prazer dele é tocar o seu instrumento, é ir na congregação me louvar, é ir na congregação me glorificar. Então eu não posso segurar ele, não. Aleluia, bendito seja o Senhor. Mas quando a morte não pode levar, ela quer deixar a marca dela. Qual é a marca da morte? A enfermidade, o câncer, a depressão, a loucura, a fraqueza, o desespero, a vaidade, a frieza. Aleluia, tudo vem para matar, tudo vem para destruir. Um dia o demônio levantou na igreja do Acre e o pregador perguntou para ele: quem é você? O meu nome é Lucifer. O que você veio fazer aqui? Eu vim para matar, roubar e destruir. Glória a Jesus. É o trabalho dele: matar, roubar, destruir. E vocês acreditam numa visão que Deus me dá? Ele passou na tua cidade, ele passou na tua rua, ele passou na tua vida, preparou uma sepultura, escreveu o teu nome, marcou a data da tua queda, marcou a data da tua morte e disse: aqui eu vou enterrar ela. E mesmo que ele não conseguiu te matar, e mesmo que ele não conseguiu te levar, mas ele já levou para a sepultura a linguagem que você tinha, ele já levou para a sepultura a saúde que você tinha, ele já levou para a sepultura o prazer que você tinha, ele já levou para a sepultura o dom que eu te coloquei. Você veio aqui perguntando para Deus: cadê a linguagem, cadê a visão, cadê a profecia? Aleluia, a sepultura foi preparada, foi feito feitiço no meio da feitiçaria, para você não pregar mais, para você não falar na linguagem, para você não atender a minha obra. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, os sepulcros se abriram em Jerusalém. Glória a Deus nas alturas, e a glória de Deus agora desce no Mirabela, desce dentro do estado de Minas Gerais. É onde tiver a sepultura que o diabo abriu, tem um anjo com a pá na mão, aleluia, para abrir a sepultura da morte e arrancar de lá o que é teu. Aleluia, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Recebe a promessa do Espírito Santo agora, recebe o dom de pregar a palavra agora, recebe o dom de expulsar o demônio agora, recebe o dom de atender o pobre agora, recebe o dom de ser fiel agora, recebe o dom de ser feliz agora, agora, agora. Quem toca vai continuar tocando, quem prega vai continuar pregando, quem viaja vai continuar viajando. Quem é fiel, ninguém segura Deus, ninguém para Deus, ninguém prega Deus, ninguém fala Deus. Quem é que pode com essa glória? Quem é que pode com esse poder? Tem gente aqui que nunca viu um negócio desse. Você tá admirado, mas a minha glória não acabou ainda. Até agora eu trouxe esse culto numa medida, e a partir de agora Deus me manda pregar. Olha, se você é fraco, segura no banco. Aleluia, glória a Jesus. Porque a partir de agora a minha glória será dobrada dentro dessa igreja, a minha porção será dobrada dentro dessa igreja. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja dobrada a minha glória, seja dobrado o meu poder, seja dobrada a dispensação do céu agora. Recebe o dom passaciano, recebe o dom
para ser diácono, recebe o dom para ser na piedade, recebe o dom para defender o pobre, recebe o dom para pisar na África, recebe o dom para ir para a Europa, recebe o dom para ir para a América. Sete línguas, pega a tua boca agora. Sete poder, seja derramado na tua cabeça agora, irmão, para vencer a guerra, tentação, pecado, agora. Eu não quero mais pregar, aleluia, que não dê para pregar em palavra, vai ser manifesto em virtude e poder, a palavra vai ter que acabar, mas a minha glória não vai acabar, ela vai contigo para tua casa, ela vai contigo para tua cidade, vai entrar dentro do teu quarto, vai deitar com você, vai acordar com você, Deus seja louvado. O Wilson vai vir agradecer o culto para nós. Vamos ir porque o culto não acabou. Aleluia. O que você quer receber, pode ir para aleluia, porque o céu está aberto. Aleluia. Vamos orar e agradecer no nome do Senhor Jesus.